Eu chamei esse curso de LBC, Leitura Bíblica Constante, tá? E vai ser hoje, bom dia. Hoje vai ser uma aula bastante panorâmica, e aí eu queria fazer alguns comentários antes da gente começar, só para não soar ruim. Essa aula, essas aulas elas vão ser muito construídas, não só em cima de princípios bíblicos e princípios de rotina, né? Mas também eu vou trazer muito da minha experiência pessoal nessas aulas. Então, se eu eventualmente falar coisas do tipo, eu faço assim, eu já fiz assado, deu certo para mim fazer assim, eu não quero que vocês pensem nunca que eu quero soar arrogante quando eu uso exemplos pessoais, tá? Tipo assim, o professor está se achando ali, ele só quer falar que ele lê a Bíblia e tal. Não é nada disso, eu quero trazer um pouco também daquilo que eu vivi enquanto experiência pessoal, de frequência de leitura da Palavra de Deus, e eu espero que isso possa desaguar aí também na vida dos irmãos, e que todos nós aqui, o meu objetivo é que a gente chegue no final do ano, com todo mundo aqui tendo adquirido uma rotina, tenha aprendido a estabelecer uma rotina de estudo bíblico intencional, não só pegar e passar o olho no texto, né? Que isso acontece muito também. Não, é ler e entender o que você está lendo, entender o que está acontecendo e aplicar verdades divinas aí às nossas vidas. Esse é o objetivo. Se alguém puder trazer um copinho d'água para mim, por favor, por obséquio. Bom, então vamos lá. Leitura bíblica constante. Como eu falei, hoje é uma aula bastante introdutória, e eu gostaria de começar com os irmãos falando sobre princípios, não é? E vocês vão ver como às vezes a gente não aplica o óbvio às nossas vidas. Primeiro princípio para a gente entender esse curso é o seguinte: Deus nos deu um livro como regra de fé e prática, certo? Não sei se vocês se lembram na nossa aula sobre sola escritura, a gente comentou sobre o que significava dizer que a Bíblia era a nossa regra de... Bom dia, né? Era a nossa regra de fé e prática, né? Que parece que as pessoas tratam a Bíblia male como regra de fé, que dirá prática, não é? Isso significa que a Bíblia não só conduz a nossa vida espiritual, o espectro doutrinário da nossa vida, né? Mas ela também tem que conduzir a maneira como nós vivemos. Muito obrigado, parentes. E para isso, né? Para que nós soubéssemos como Deus esperava que nós vivêssemos, ele nos deu, olha só, ele não nos deu vídeos no YouTube, não nos deu biscoitinhos da sorte, ele já, né, alguns discordam disso, mas já há alguns milênios aí deixa de nos enviar apóstolos, não é? Mas ele nos deixou um livro. E o livro, ele foi feito para ser lido, certo? Então, eu fico pensando às vezes o seguinte: poxa vida, por que acontece isso? Acho que é porque mistificou-se demais a Bíblia no nosso processo de desenvolvimento como igreja. Porque ninguém vai pegar um livro, por exemplo, sei lá, Harry Potter, abrir na metade do livro, botar o dedo e dizer, vamos ver o que o Harry Potter quer falar para mim hoje. Não, a pessoa que lê Harry Potter, ela vai da página 1, né? E ela lê de maneira sequente. E ela espera que as informações que tem ali façam sentido, tenham uma lógica, né? Tem uma progressão, ela espera que haja um clímax. Qualquer pessoa faz isso com qualquer livro. Mas não faz isso com a Bíblia. Deus nos deu um livro, e livros, em geral, o livro ele serve para quê? Ele serve para ser lido, e a informação que tem ali tem o objetivo de te ensinar alguma coisa. E a Bíblia não deixa de ser assim. A única diferença da Bíblia para qualquer outro livro é que as verdades que existem na Bíblia são verdades transcendentais e são verdades das quais o Espírito Santo de Deus faz usufruto para santificar a vida de alguém, certo? Mas, assim, isso acontece no processo normal de leitura e entendimento de um livro, certo? Então, esse é o primeiro princípio. E assim, diga-se de passagem, ele nos deu um livro bastante grande, com páginas bem fininhas, né? Porque tinha que caber toda a informação. Ou seja, a única coisa que eu consigo inferir disso é que ele espera que nós passemos o resto da nossa vida meditando nesse livro todos os dias, sem nunca conseguir, talvez, tocar na superfície daquilo que a obra de Cristo significa para nós. Aqui a gente vê, né, como que por um espelho. E ele espera que nós passemos o resto da nossa vida meditando, estudando, entendendo, e meditando, estudando, entendendo, sem nunca conseguir chegar na profundidade total daquilo que esse livro tem para nos oferecer, certo? Segundo princípio é o seguinte: nós jamais nos tornaremos
cristãos maduros, nós jamais poderemos dizer, eu sou um cristão maduro, jamais. Por causa do nosso tempo de igreja, ou por causa do nosso tempo de batismo ou de conversão, não é? Nós jamais poderemos dizer que nós adquirimos maturidade cristã se nós não tivermos rotinas espirituais. Como é que eu posso dizer que eu sou espiritualmente maduro se eu não tenho uma rotina espiritual constante? Isso não existe. Isso não existe. A maneira como Deus nos amadurece é através da palavra, correto? Se eu não tenho leitura da palavra constante, se eu não conheço a palavra, se alguém chega para mim e pergunta sobre o que trata o livro de Ruth, na Bíblia, por exemplo, e eu não sei, isso significa que o material que Deus me deu para amadurecer como cristão não é usado. E se ele não é usado, não só a Bíblia, mas como outras disciplinas espirituais, como a oração, o jejum, a vida de igreja e tal. Se essas coisas não andam juntas em harmonia, então eu jamais vou poder dizer eu sou um cristão maduro porque eu tenho 30 anos de convertido. Não. Maturidade cristã é uma coisa que se adquire através do aprendizado da palavra de Deus. E através da transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida quando nós estudamos a palavra de Deus, certo? E aí, um outro princípio a Bíblia é como Deus exerce autoridade sobre nossas vidas. Se nós levantamos a mão para o dizendo, Senhor, Senhor, o Senhor é meu Senhor, eu te amo, e a gente canta, e aí você pergunta para a pessoa assim, quem regula a sua vida? Aí a pessoa fala, o Senhor Deus. Eu falo, amém. Como ele regula a sua vida? Qual é a metodologia dele? Como é que você sabe que você está obedecendo às ordens dele? Como é que você sabe? Bom dia. Como é que você sabe que você está vivendo uma vida que agrada a Deus? É porque você acha? É porque você sente no coração? Ou é porque você tem essas informações? Se nós dizemos que Deus é o Senhor das nossas vidas, ou mesmo que Deus é o Senhor da nossa igreja, e a Bíblia não participa desse processo, então o que está acontecendo? Ele está mandando sinal Wi-Fi para você, ele está falando diretamente no seu ouvido. Inclusive, às vezes, quando eu ouço muita gente falando assim, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, assim, querendo dizer que Deus falou no ouvido, às vezes eu fico pensando no quanto eu acho que eu não sei, eu não tenho muita intimidade com Deus, porque ele nunca fala comigo, tipo, direto no meu ouvido, assim, e eu ouço tanta gente dizendo, ele falou, ele falou, ele falou. Sabe, Deus fala conosco através da Escritura. É assim que ele fala conosco. E se ele vai nos dizer o que é que ele espera de nós, que somos filhos dele, que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, se ele vai fazer isso através da palavra de Deus, eu não leio a palavra, como é que eu posso estar dizendo que ele exerce a autoridade na minha vida? É a mesma coisa que você dizer que você segue as instruções do seu chefe no trabalho, mas quando ele te manda um e-mail, você não abre. Mas eu sempre obedeço meu chefe. Mas quando ele te manda fazer as coisas, você não escuta e não abre, não. Você não está, você está vivendo ao seu bel prazer e você está sendo guiado pela sua própria, pelos seus próprios princípios e não pela palavra de Deus. Então é isso, né? Então, os 3 princípios desse curso são: primeiro, Deus nos deu um livro. Livros foram feitos para serem lidos, correto? Segundo princípio, não existe maturidade cristã sem frequência de leitura da Bíblia. Eu tô a ponto de dizer, eu vi uma estatística essa semana, que 55% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia inteira. 55% dos pastores brasileiros não podem se dizer maduros espiritualmente, não podem. Agora, de novo, lembra que eu falei que eu ia falar de experiência pessoal? Quando eu terminei a minha primeira leitura completa da Bíblia, e eu comecei a segunda, eu senti que eu não tinha lido, que eu não sabia nada. Eu passo por textos, às vezes, eu falo, como é que eu nunca vi isso aqui? Como que eu já li isso? Tem o meu rabisco na Bíblia, sabe? E eu não lembro disso aqui. É porque a Bíblia é um livro com tanta informação e com uma profundidade tão grande que para você poder entender aquilo que a Bíblia diz, uma leitura completa da Bíblia na vida não basta. Tem que ser várias. E Deus te deu tempo suficiente de vida para você ler a Bíblia múltiplas vezes na sua vida. Múltiplas vezes. Múltiplas vezes. E isso é o que amadurece o cristão. Então, mesmo que você disser para mim que é alguém que leu a Bíblia inteira uma vez, eu posso dizer por experiência própria, a não ser que eu tenha algum tipo de problema de cognição também, que é uma possibilidade também, não sei. Mas nem dizer que leu-se a Bíblia, nem quando você diz eu já li a Bíblia inteira uma vez, você também não pode dizer que você é maduro espiritualmente, porque uma não basta. Uma não basta. Quando você lê uma vez,
Aí você volta, aí tem um monte de coisa que você entendeu. Aí quando você volta, outras coisas que você nem tinha prestado atenção começam a fazer sentido por causa da informação a mais que você tem. Aí você vem de novo, aí acontece, aí você vem de novo, aí acontece mais. Aí você vem de novo. E é isso. E vai continuar acontecendo isso pro resto da sua vida, até você ir pro céu e chegar lá no céu e vê-lo como ele é, né? E falar assim, agora eu entendi tudo. Exatamente. Eu tava errado, né? Exatamente. Inclusive, eu tô doido para chegar no céu para poder mostrar para os presbiterianos que eles estavam errados e a gente estava certo com relação ao batismo. Enfim, estou brincando. Bom, então, primeiro princípio, Deus nos deu um livro, livros foram feitos para serem lidos. Segundo princípio, você não pode dizer que é um cristão maduro se você não tem rotina de leitura da Bíblia, se você não conhece a Bíblia. E terceiro princípio, a Bíblia é como Deus exerce autoridade sobre as nossas vidas, ok? Ou seja, sem a Bíblia não existe vida cristã, ponto. É muito simples. Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre a parte prática. Eu sei que muitas pessoas deixam de ler a Bíblia por uma questão de... Assim, a pessoa, ela não consegue, ela não entende, ela fica frustrada porque ela vai no texto e o texto não faz sentido e muito palavra difícil. Eu ouço muito isso em entrevistas, em podcasts, das pessoas falando. Eu tento ler a Bíblia, mas a Bíblia é um livro muito difícil. É muita palavra difícil, é um texto antigo. Eu escuto muito isso. O meu irmão fala, meu irmão hoje ele tá fora da igreja. Ele fala isso para mim. Ele fala, Arthur, como é que você pode esperar que as pessoas leiam um livro tão difícil quanto a Bíblia quando as pessoas não leem nem bula de remédio? Tipo, não é uma coisa que faz parte da vida das pessoas, a leitura em si, nem a leitura fácil. Bom, vamos disputar essa crença que as pessoas têm de que a Bíblia é um livro difícil um pouquinho, tá? E aí, eu só para falar um pouquinho sobre como ler a Bíblia e a Bíblia ser um pouquinho mais fácil de ler, eu vou apelar aqui para as pessoas que conhecem a língua inglesa. Para o pessoal que sabe inglês, tem uma frase escrita em inglês, que o pessoal que sabe, aí, a professora de inglês, o que está escrito aí? Ok, agora traduz palavra por palavra. Certo. Existem duas maneiras de traduzir essa frase aí. Olha só. Essa primeira tradução aí, que foi que a Yara falou que está na tela aí, traduzida totalmente ao pé da letra, pegando palavra por palavra e trazendo para a língua portuguesa, fica literalmente, nós temos nada para fazer com você. Certo? Agora, o que essa frase, na verdade, quer dizer em inglês? Nós não temos nada a ver com você. Vejam que não dá para você fazer uma tradução completamente ao pé da letra e chegar no mesmo objetivo, na mesma mensagem. E acontece algo muito parecido com as traduções da Bíblia que nós temos. E aí eu trouxe isso à guisa de exemplo para vocês entenderem por que existem tantas traduções diferentes da Bíblia. Essa tradução que está pintada em vermelho aí, a gente poderia chamar de uma tradução de equivalência formal. O que é uma tradução de equivalência formal? É uma tradução que tem como principal objetivo trazer todas as palavras do texto original para outra língua. Palavra por palavra. Sem mexer muito na parte sintática, na organização das frases, só trazer. Então, a tradução de equivalência formal está preocupada com, em geral, traduzir palavras. Agora, nós temos essa segunda tradução aí, que nós poderíamos chamar de tradução de equivalência dinâmica. Qual é o objetivo de uma tradução dinâmica? É trazer, não necessariamente as palavras que foram usadas, mas tentar transmitir naquela língua para a qual se traduz um texto o sentido, a intenção a intenção que o autor tinha quando ele escreveu aquilo, certo? Então, nós temos tradução formal e tradução dinâmica. A tradução formal traduz palavra. Assim, eu estou explicando de uma maneira bastante simplista, tá? Mas eu acho que isso é o suficiente para a gente entender. E a tradução dinâmica, ela está preocupada em trazer a ideia. E a ideia, ela pode ser transmitida com uma palavra numa língua e com outra palavra em outra, certo? Tanto que nothing to do with, em inglês, é nada a ver com alguma coisa. Mas não é essa a tradução real, ao pé da letra. E aí, o que isso tem a ver com a Bíblia? Bom, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Olhem aqui o Salmo 132, o verso 17, na versão da King James. Uma tradução de equivalência formal. Ali farei brotar o chifre de Davi. Ou seja, Davi adulterou com Batseba, né? E ele merecia tomar o troco e brotou um chifre nele, né? Farei brotar o chifre de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Mas é exatamente assim que está na King James, certo?
Mas, peraí, aí eu leio isso e eu falo, mas o que tem a ver esse negócio do chifre? O que acontece? Na cultura hebraica, o chifre não tem a imagem do chifre não tem a mesma ideia que tem na nossa língua. Na cultura hebraica, chifre tem a ver com poder. Na verdade, tem textos nos Salmos que na King James a gente lê assim, e o Senhor exaltou o seu chifre, né? Mas do que o texto está falando quando ele usa essa imagem? Ela está falando sobre poder, sobre domínio, né? Sobre grandeza. Tanto que quando você vai para a Nova Versão Internacional, olha como é que está escrito. Segundo o texto ali farei renascer o poder de Davi. Então, tem duas traduções ali com palavras completamente diferentes. A King James, que está escrito chifre, e a NVI, que está escrito poder. Qual das duas está errada? Porque são completamente diferentes, né? E a resposta é a seguinte, nenhuma das duas está errada. São só intenções diferentes na hora de traduzir. Uma coisa que eu falo quando eu sou professor de inglês, né? E uma coisa que eu falo para os meus alunos é que assim, que eles não jamais vão aprender uma língua estrangeira se eles ficarem preocupados o tempo inteiro em traduzir palavra. Ah, como é que fala isso em inglês? Tal. Aí se eu acumular 200 mil como é que fala em inglês, aí eu sei inglês. Não acontece assim. Palavras não significam absolutamente nada sozinhas. Nada, nada. Eu sempre digo para os meus alunos assim, a palavra, ela não tem muito mais carga de significado do que uma letra. O que é uma letra? O que significa a letra A? Nada. A não significa nada. A é uma partícula que, quando você junta com outras partículas, forma uma palavra. E aquela palavra significa o quê? Ainda nada. Por incrível que pareça, ainda não tem muito mais significado uma palavra do que uma letra. Tanto que eu conversando lá com... Aí um aluno me perguntou assim, professor, mas e palavras muito simples, assim, eu não posso colocar para tentar memorizar a palavra sem ela ter um contexto? Porque tem palavras tipo água, né? Essa palavra tem o significado dela. Água em inglês é water, e é isso, eu só preciso saber disso, e água é water. Eu falei, pois é, mas sabe como é que a gente fala que a bolsa de uma grávida estourou? A gente usa a mesma palavra, water. A bolsa estourou, the water broke. Tipo, a bolsa rompeu. A bolsa se chama em inglês água. Então, como é que você vai se preocupar em memorizar a carga de sentido de uma palavra se essa mesma palavra em outro lugar tem outro significado? Entende? Então, para a palavra ter... Tanto que, né? A manga pode ser a manga da camisa, como pode ser a manga, a fruta, né? O que significa manga? Não sei, me dá o contexto. Aí eu te digo o que significa manga. Então, a ideia é essa. Quando você está trabalhando em tradução, você tem duas preocupações. Primeiro, em transmitir a palavra e depois em transmitir o sentido. Qual dos dois é mais importante? Depende da sua intenção na tradução. Depende de qual é o objetivo daquela tradução. Porque traduzir tudo junto não dá. Uma vez eu até pensei assim, e se os tradutores da Bíblia fizessem assim, eles traduzissem, sei lá, ali farei botar o chifre de Davi, e aí entre parênteses colocasse assim, ali farei botar o chifre, que significa poder, de Davi, né? Só que aí a Bíblia ia ficar, né, já não é pequena, né? Aí ela ia ficar com o triplo do tamanho, se tivesse que explicar todo o conceito. Então, quando a gente trabalha com a Bíblia, existem versões que têm a intenção de trazer o sentido e outras têm a intenção de trazer a palavra. A gente meio que, quando vai estudar, precisa colocar tudo junto ali e ver o que cada uma das palavras tem de significado. Um outro exemplo aqui, ó, e esse é um clássico, né, Luiz? Filipenses 2:5, a Almeida Revista Corrigida traduz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí a nova Almeida atualizada, ou as Almeidas da Almeida Revista Atualizada para cá, todas traduziram como modo de pensar. E a nova versão transformadora traduz como atitude. Então a gente tem ali sentimento, modo de pensar e atitude. Tipo assim, se a gente procurar essas três palavras no dicionário, cada uma das três tem um sentido, né? Então o que ele está esperando de nós? Que a gente sinta como Jesus, que a gente haja como Jesus ou que a gente pense como Jesus? As três coisas, porque a palavra grega, né? A palavra frônesis, né, Luiz? A gente não tem nenhuma palavra na língua portuguesa que transmita exatamente o que ela quer dizer. Frônesis significa sentimento, atitude e tipo assim, é quase que como se fosse a completude de um princípio. É um princípio que ele impregnou tanto em você que você pensa daquela maneira, sente daquela maneira e age daquela maneira. É isso que a palavra significa. E aí, você vai traduzir o quê? Sentimento, atitude ou pensamento? De novo, se a gente tentar se expandir e colocar tudo, algumas versões fazem isso, né? Mas se a gente coloca tudo, o texto fica muito longo. Então, você meio que tem que ir no fluxo da tradução, entende?
E você, assim, e de novo, esse é o tipo de coisa que você nunca vai saber se você não tiver frequência na igreja. Sabe aquelas pessoas, não, eu vivo a minha vida cristã em casa, eu estudo a Bíblia sozinho. Vai nessa. Eu não estou falando que não é possível entender a Bíblia sozinho, mas existem nuances que Deus levantou pessoas para estudarem exatamente aquilo e transmitir informações que você não teria como chegar naquilo sozinho, a não ser que alguém que foi treinado para aquilo trouxesse para você, né? Então, aí você tem, por exemplo, né? Quando a gente estava expondo aqui as obras da carne, né? Tem uma palavra lá nas obras da carne, que é a palavra porneia, que algumas versões traduzem como prostituição, outras como imoralidade sexual, você vê. Versões antigas da língua portuguesa traduzem como prostituição. Porque, sei lá, você pega 100 anos atrás, a palavra prostituição não tinha o mesmo sentido que ela tem hoje. A língua ela é viva, ela vai ganhando, as palavras vão ganhando outras facetas. Prostituição hoje tem um sentido que é o mercado da sexualidade, né? Mas prostituição, há um tempo atrás, era simplesmente relacionamentos sexuais ilícitos. Então, hoje em dia, algumas versões traduzem a palavra porneia como relacionamento sexual ilícito, outras como imoralidade sexual. Então, vocês percebem como a intenção da tradução, ela muda as palavras não para mudar o sentido, certo? E aí, beleza. O que tudo isso tem a ver com a aula? Porque você precisa saber qual versão é melhor para você ler, para você poder estudar, para ter uma frequência de estudo bíblico que seja compatível com a sua capacidade de leitura, não só de... Eu não estou falando de potencial intelectual. Capacidade de leitura é principalmente assim, o tipo de leitura que não te cansa, né? E o tipo de leitura que você vai entender melhor. Aqui nós temos... Eu trouxe aqui algumas versões da Bíblia na língua portuguesa. Essas que estão em cima aí, elas são um pouquinho mais famosas. Aí, vocês podem ver. Se você perguntar para mim assim, Arthur, qual tradução é formal, qual tradução é dinâmica? É muito difícil responder essa pergunta, porque nenhuma delas é completamente formal e nenhuma delas é completamente dinâmica. Algumas versões da Bíblia são mais formais, outras são mais dinâmicas. Esse degradê aí, a intenção era mostrar para vocês o nível de formalidade ou de dinamismo de cada versão. Então, a gente tem ali, começando do formal, do vermelhinho ali da esquerda para a direita. Primeira versão que eu coloquei ali é a versão King James, que hoje talvez seja a versão, a King James antiga, né? Talvez seja a versão mais formal que a gente tem, tanto que traduziu a palavra chifre, né? Quando você anda um pouquinho mais para a direita, a gente tem a Almeida Corrigida Fiel, ela é formal também, mas ela já está um pouquinho mais dinâmica. Aí, avançando um pouco mais, tem a ARC, né? Que é a Almeida Revista Corrigida. Inclusive Almeida, porque, não sei se vocês sabem, ali uma curiosidade. O primeiro tradutor da Bíblia da língua portuguesa foi um pastor, não foi um padre, que a Igreja Católica adora falar que ele era padre. Foi um pastor calvinista, reformado, chamado José Ferreira de Almeida, que traduziu no século XVIII ali a primeira vez a Bíblia para a língua portuguesa, né? Vocês verem como a Bíblia é grande, ele morreu e não conseguiu acabar. Aí o pessoal foi e pegou o legado dele e continuou a traduzir. João Ferreira de Almeida, isso. José, é que eu estou olhando parentes, por isso que eu falei José. O nome dele é José. Enfim, aí avançando um pouco mais, a gente tem a Almeida Revista Corrigida, e aí avançando mais, a gente tem a ARA, ali em cima do 21, que é a queridinha dos reformados, né? A Almeida Revista Atualizada, que é a versão hoje mais utilizada pelo movimento reformado. Ela tem um nível que, tipo assim, há 20 anos atrás era considerado bem equilibrado entre ser dinâmico, não era nem muito dinâmico, nem muito formal, ela estava ali equilibrada certinho. Hoje já não é tanto, que tem versões mais dinâmicas do que ela. Junto ali, tipo assim, pau a pau com a Almeida Revista Atualizada, a gente tem a Almeida 21, que é um pouquinho mais dinâmica, mas sinceramente não avançou muito nessa de tentar fazer uma linguagem um pouco mais dinâmica. Ela e a ARA, assim, e são textos bastante distintos, assim, mas transmitem a mesma ideia e tem quase o mesmo nível de formalidade. E aí, bem no meio, tem a versão que hoje eu considero que é a versão ideal para usar na igreja, que é a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Por quê? A NAA, ela é uma versão que veio da ARA. A Nova Almeida Atualizada veio da Almeida Revista Atualizada, que hoje é considerado pelos eruditos da Bíblia um dos melhores textos para você usar na igreja. Aí o que eles fizeram? Pegaram a Almeida Revista Atualizada, que provavelmente vocês têm uma. Todo mundo tem uma, nem sabe. Eles pegaram o texto da Almeida Atualizada, tiraram todas as mesóclises, sabe o que é mesóclise? Mesóclise é o Michel Temer, né? Gerar-se-iam mais empregos, sabe? Isso aí de colocar o pronome oblíquo, quebrar a palavra no meio, assim. Tiraram tudo isso, tiraram todas as vezes que a Bíblia falava vós,
tu, né? E colocaram vocês, você, salvo quando estava falando de Deus, né? Quando estava falando de Deus, mantiveram tu, mantiveram vós e tal. E simplificaram algumas palavras como jactância, filactério, né? Não me pergunta, eu também não sei. Tá? Oi? Tiraram coisas, colocaram coisas. Né? Aí o Hernandes chora, né? Porque o Hernandes fala coisas até hoje, né? E aí fizeram um texto que manteve a mesma lógica de tradução da Almeida Revista Atualizada, mas ficou um pouco mais fácil de ler, certo? E aí, se você avança um pouquinho mais para a dinâmica, a gente tem a NVI, que é a nova versão internacional, que é o segundo texto, acho que mais querido da Igreja Evangélica Brasileira. O primeiro é a ARA, Almeida Revista Atualizada, e o segundo é a NVI. O pessoal gosta bastante, é uma tradução muito boa. Ela é uma tradução que usou os mesmos recursos da NIV, né, que é a New International Version, que é em inglês. Inclusive, tem gente que fala que a NVI foi traduzida da NIV, que eles pegaram o texto em inglês e passaram para português. Mentira, tá? Não deixa ninguém falar isso para vocês. Você fala um negócio desse, o Luiz Saião te bate. Porque o Luiz Saião, que foi o cara que ele dirigiu a equipe de tradutores da NVI, não é que foi usado o mesmo texto do português para o inglês. Não pode fazer isso. Você corrompe o texto se você fez. Você tem que traduzir sempre do original. Mas eles usaram a mesma lógica de tradução. Eles usaram os mesmos princípios de tradução, certo? E aí surgiu a NVI, que é uma versão relativamente recente, dos anos 2000 para cá. E aí nós temos uma que saiu em 2017, que eu também gosto bastante, que é a NVT, que é ainda mais dinâmica do que a NVI. O texto da NVT é bem tranquilo de ler. Bem tranquilo de ler, é bem fácil, né? É a nova versão transformadora, tá? É um texto bastante simples, tem gente que gosta de... Aquele pastor Lipão usa na igreja dele, lá na Onda Dura, lá. Ele usa o texto da NVT para, tipo, no púlpito, assim. Eu não acho muito bom para púlpito, mas assim, para ler em casa, nossa. E aí a gente entra no campo um pouco mais polêmico, né? Que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que, assim, é uma boa tradução, mas ela ficou tão dinâmica que, desde que ela foi criada lá em 2004, 2005, ela teve que ser revisada várias vezes, porque, assim, ficou tão dinâmica que eles acabaram, assim, não intencionalmente, eles acabaram tirando o sentido de alguns textos, tiveram que ir revisando. Então, não é uma versão que eu indico, mas, assim, sinceramente, se a pessoa tem muita dificuldade de leitura, amém, amém. Tipo, o cerne do evangelho vai ser entendido. E aí, lá no extremo do dinamismo, assim, ó, tipo, não sei se vocês entenderam o gráfico, quanto mais azul, mais fácil de ler, assim, se a gente deixar assim, entre aspas. A gente tem uma tradução, que eu não sei nem se dá para chamar assim, que é a Bíblia A Mensagem. Então, essa Bíblia A Mensagem não é bem uma tradução, ela é mais uma paráfrase. Inclusive, ela foi escrita por um pastor que queria ler a Bíblia para o filho, e ele pegava o próprio texto lá em inglês, um pastor americano, e ele transformou o texto numa explicação do texto, né? E aí a gente não pode dizer que é a palavra de Deus, porque não foi feito um trabalho de tradução do texto. Foi feito um trabalho de notas de explicação, paráfrases Mas, assim, sinceramente, na falta de qualquer coisa, é como ouvir uma pregação fiel, digamos assim. Não é a palavra de Deus escrita, mas é como ouvir uma explicação fiel. Aí a gente tem, né, essas versões, e aí embaixo vocês veem aí que eu coloquei mais algumas, que é umas que ou são católicas ou não estão muito em circulação, né? Tradução formal ali, a Almeida edição contemporânea, essa já saiu de circulação faz tempo. A tradução ecumênica da Bíblia, essa é católica. E a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino. Essas aí são todas traduções católicas. Olha, as traduções católicas, elas não são todas ruins, tá? O problema é que, de uns tempos para cá, as revisões das traduções católicas elas foram ficando mais enviesadas, né? Então, sei lá, a Igreja Católica faz muito tempo que... Isso era um problema nosso mesmo, foi a reforma que traduz, por exemplo, a palavra ágape como caridade, não como amor, né? Não é uma coisa totalmente enviesada, porque se você conversa com bons exegetas, eles que é caridade ou é amor, né? Porque a palavra ágape, ela não é só amor dentro, ela é amor expresso, é amor que sai, né? Então, aquilo deságua em caridade. A Igreja Católica prefere traduzir por caridade porque dá mais ênfase na obra, né? Nós preferimos traduzir mais como amor para não dar tanta ênfase na obra. E aí, para eles, é um prato cheio quando eles chegam lá em Tiago 2, né? A fé sem caridade é morta, eles traduzem desse jeito, né?
A fé sem caridade é morta. Eles usam esse texto de maneira bem enviesada, dizendo que você não pode ser salvo sem fazer caridade. E assim, aí já ficou enviesado demais, né? Não é isso que o texto diz, né? A palavra ali não é ágape, né? É ergon, obras. Mas, pra vocês verem como, por mais que bons tradutores, bons eruditos do grego também estejam entre os católicos, eles façam boas traduções, parece que existe um espírito de combate ao protestantismo em algumas traduções. Agora, eu estou falando isso totalmente de opinião, tá? Eu não li isso em artigo nenhum, isso é totalmente de opinião. Me parece. Eu parei para ler já a Bíblia Católica algumas vezes e me parece um pouco enviesado. Mas, se a gente colocar no degradê, fica aí essas traduções. E tem uma Bíblia também católica, que é a Bíblia Viva, né? Que também é bastante dinâmica, ela seria o equivalente à mensagem no espectro protestante. E aí você pode me perguntar, tá, Arthur, mas e aí? Você me falou tudo isso aí, tá? Agora eu entendi porque tem tanta tradução da Bíblia. Qual que eu leio? Bom, eu gosto muito do Paulo On, né, que é um teólogo presbiteriano aí. Ele diz que a melhor versão da Bíblia para você é a versão que você entende. É bem simples. Agora, se eu fosse fazer uma recomendação, para você não ter que ir de Bíblia em Bíblia e falando, não, essa aqui eu entendo, essa aqui não, essa aqui eu entendo. Aí você compra 10, né? Aí você vê uma por uma. Eu tenho minhas recomendações. Então, vamos lá. Aqui na igreja, eu uso a Nova Almeida, atualizada. Então, eu recomendaria a todos que tivessem pelo menos uma cópia do texto da Nova Almeida atualizada para usar na igreja, para a gente poder fazer leitura responsiva e todas essas coisas, né? Então, eu realmente acredito que é uma boa versão para usar na igreja. Por quê? Por quê? Porque o equilíbrio entre o formal e o dinâmico, ele tem uma beleza que é a de preservar termos teológicos que não são muito caros. Existem termos como justificação, existem termos como expiação, que são termos que para a nossa fé, eles têm uma carga já neles mesmos que é bom que esses termos sejam preservados. Que a gente não pegue e tente, não, uma palavra melhor para expiação. Não muda essa palavra. Essa palavra nos é muito cara, a gente precisa dessa palavra, certo? Então, como a Nova Almeida, ela é um texto que é fácil de ler, mas ela preserva termos que são extremamente importantes, eu acho que é a melhor versão para usar na igreja, certo? E o Nicodemos concorda comigo, certo? Eu falei para ele começar a usar NA, inclusive, na igreja, brincadeira. Mas, assim, só para vocês verem, o Augusto Nicodemos, ele fez essa transição da revista atualizada para NA, que é a mesma versão que nós usamos aqui. Agora, para leitura pessoal, se você quiser ter um pouco mais de dinamismo para ler em casa, e ter um texto que é um pouco mais gostoso de ler, ele é menos teológico, ele é mais... Não menos teológico no sentido de que não tem teologia. É menos teológico no sentido de que ele é menos acadêmico. É um texto ele é menos engessado de ler, e você vê que a leitura flui um pouco mais, aí você pode... Eu recomendaria que você tivesse ou uma NVI ou uma NVT. São duas versões excelentes para ler em casa. Excelentes, assim. Nossa, vai que vai. É muito tranquilo de ler, certo? Então, aqui na igreja, a gente vai usar a Nova Almeida. Agora, para leitura pessoal, eu recomendo ou a NVI ou a NVT. Eu não iria tão longe quanto a NTLH. Eu acho que a NTLH já... Não sei, acho que é muito. Acho que não tem ninguém aqui que tenha tanta dificuldade de ler que precisa da NTLH, não. E é isso. Então, quebramos ali aquele negócio de, eu não leio a Bíblia porque é difícil. Não, a Bíblia não é difícil. Você só precisa encontrar o texto certo, tá? Oi. Quando eu era adolescente, 13 anos, eu acho que eu tinha a segunda ali, a fé. E era bem difícil. Aí eu ganhei a NTLH, eu li as duas, porque eu sentia que a NTLH tinha um negócio meio diferente, eu li as duas. Mas eu acho que é bom para quem é adolescente. Sim. Eu acho interessante. Para quem é garoto, novo na fé, assim, para quem não tem tanta rotina de leitura, é bom. É bom, assim, na falta de Bíblia, sinceramente, é melhor do que não ler, né? Só que, assim, entre a NTLH e a nova versão transformadora, que é a NVT, é melhor a NVT. A NVT ela é tão fácil quanto, mas foi feito um trabalho um pouco mais teológico nela. Só que ela não existia na época que você era adolescente. A NVT é muito recente, ela é 2017. Então, hoje nós temos... Nossa, hoje em dia, hoje, 2022, não tem mais essa. A Bíblia é difícil de ler, por isso que eu não leio. Não tem mais desculpa. Você não lê porque você não quer. Hoje, assim, sinceramente. Tá? Então é isso. Então fica a minha recomendação aqui, recomendação do PSOR. Leiam a NVI, a NVT ou a NVT em casa e
procurem ter uma NA na igreja, tá bom? Para a gente poder ler responsivamente. Ah, mas tem que comprar, é caro. Gente, R$10. R$10 você comprar uma Bíblia, tá? Agora vamos lá. Agora vamos falar sobre... Agora que a gente já sabe quais são as versões que a gente tem que ler, vamos falar sobre intencionalidade. Deixa eu só adicionar uma coisa aqui, peraí. Vamos falar sobre intencionalidade de leitura bíblica. Ih, travou. Travou aí? Oi. Então, exatamente. Até esse negócio do aplicativo, você muda e compara, né? Quer ver? Espera aí. Só escrever um negócio aqui, que eu acabei de lembrar. Beleza. Foi. Bom, vamos lá. Saiu aí? Saiu. Beleza. Então, vamos lá. Então, lendo a Bíblia de maneira intencional. O que eu chamo de intencional? Eu comecei a ouvir muito esse termo depois que a Gabi ficou grávida pela primeira vez, a gente começou a estudar sobre aleitamento, maternidade, essas coisas. São uma palavra que fica se repetindo o tempo inteiro. Seja intencional, vai fazer as coisas, seja intencional. O que é ser intencional? Ser intencional é você fazer alguma coisa com a intenção de extrair alguma coisa daquilo. Então, o que seria ler a Bíblia de maneira intencional? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois bem, quando eu sentar para ler a Bíblia, eu vou sentar para ler a Bíblia. Eu não vou sentar para passar o olho no texto, eu não vou sentar para praticar um negócio da minha rotina, tipo, eu preciso ler a Bíblia todo dia. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Tiquei, li, sabe? Não. Ser intencional significa sentar, pegar a Bíblia e estar cônscio de que você está para ouvir a voz de Deus. Estar cônscio de que você precisa tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você vai entrar é a Terra Santa. Né? Estar cônscio de que Deus, o Senhor, o Criador de todo o universo, pegou a mesma palavra que ele usou para criar tudo que existe, né? A mesma palavra que depois ele encarnou e matou na cruz para purgar seus pecados, essa mesma palavra ele te deu uma versão escrita dela. E ele deixou ela para você. E ele te abençoou com eruditos que estudaram muito para traduzir aquilo para você. Inclusive, nos primeiros anos, foram para fogueira por terem traduzido a Bíblia para o seu idioma. Tendo tudo isso em mente, você não vai sentar para puxar um biscoitinho da sorte. Você vai sentar para ouvir a voz de Deus. E para que isso aconteça de maneira fluida, primeiro você tem que ter a versão correta. Então, primeiro, não é só a Bíblia que eu ganhei na igreja nos adolescentes, a Bíblia que meu pai me deu. Não, assim, se eu já tenho a versão que eu vou ler, a versão correta, amém. Agora, a intenção de... Quando você quer jogar um jogo no videogame, você não vai, pesquisa, né? Vê, essa é a versão do jogo que eu quero, compra, chega em casa, você fica, nossa. Ou então, sei lá, alguma coisa qualquer que você quer comprar para usar, um computador bom, você pesquisa as características e tal. Pois bem, tenha o mesmo carinho com o texto bíblico. Pesquise, encontre uma Bíblia boa, uma Bíblia no tamanho certo, com a letra certa, com a versão que você vai ler, que tenha até uma parte... Isso é mais secundário, mas isso também tem o seu fator psicológico nisso, que ela tenha a aparência que te agrade, né? Tem uma Bíblia que eu comprei uma vez, duas, né? Isso aconteceu 2 vezes. Eu dei essas Bíblias porque elas visualmente não me agradavam. Porque a capa não me agradava. Eu sei que parece uma coisa besta, né? Mas assim, quando eu percebi que eu tinha mais tino para ir pegar a Bíblia ler com a Bíblia cuja capa me agradava do que com a Bíblia cuja capa eu já achava feia, eu falei, então tudo que eu puder fazer para me inclinar para a leitura bíblica, eu vou fazer. Aí eu fui numa que me agradava completamente. Isso parece uma coisa secundária, uma coisa besta, é simples, mas isso mostra o desejo de continuar, entende? Quando você vai lá na loja, acha uma Bíblia que te agrada, na versão que te agrada, com texto que você consegue ler, sabe? Eu quero espaço para anotação, acha uma com espaço para anotação. Eu quero uma leãozinho na capa, acha uma com leãozinho na capa. Compra e tem aquilo como algo que faz parte da sua vida. E não, eu preciso de uma Bíblia para ir para a igreja. Qual que é que está mais perto aqui? Pega essa aqui, sabe? E vai. Não, isso mostra o não interesse no livro, quando você age assim, sabe? Você não tem interesse nenhum no livro quando você age assim. Não, acha a versão certa. Compre uma Bíblia para você usar. Boa, certo? Assim, é caro. Não é caro. Não é caro. 30, 40 reais não é caro. Você acha. E 30, 40 reais é uma cara ainda, tá?
Junta, vai R$10 por mês, nos próximos 4 meses, e aí daqui 4 meses você compra uma Bíblia boa de R$40 para você, tá bom? Não tem dinheiro para comprar? Acha a versão certa, que seja baratinha e tal. Agora, antes que alguém fale, mas dá para ler no celular? Deixa eu já quebrar isso de uma vez. Tenha uma Bíblia de papel. Tenha uma Bíblia de papel. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos quer fazer exercício? Qual é a pessoa mais interessada em fazer exercício? A pessoa que se matricula na academia ou a pessoa que baixa o aplicativo de fitness? Quem é a pessoa mais interessada em fazer exercício? Vamos combinar? O texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Vai adaptar o WhatsApp, mas você vai parar para ver o TikTok, entendeu? Mas a luz vai cansar a sua vista, entende? Quando você realmente tem a intenção de fazer alguma coisa, você não baixa no celular só para dizer que fez. E eu não estou falando que a Bíblia de aplicativo é pecado. Mas assim, vamos combinar? Aqui é pecado, tá? Aqui na igreja é pecado. Se sacar do celular aí para ver Bíblia no celular, disciplina. Chama o irmão, aí se ele não aceitar, e aí chama mais 2 ou 3 testemunhas. Né? Também, né? Você tem que manusear. E no aplicativo você colocou o endereço e foi. Mas e aí na hora de achar que aí fica 10 horas, então você precisa saber dominar essa espada. Isso. Isso. Nossa. Isso, exato. O Luiz me mandou um vídeo esses dias que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. O do pastor lá. Irmãos, vamos abrir a Bíblia num texto muito conhecido. Olha só. Evangelho de João, capítulo 23. Aí ele ficou. Qual que é o problema disso? João não tem 23. João só vai... Pastor! João só vai... Aí ele ficou. Aí ele chegava, acho que no 21 de João. Aí começava Atos. Aí ele... Peraí. Aí ele ficava, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele ficava assim, ó. Tô mentindo? Não é isso? Ele ficava assim, ó. João 21, Atos. João 21, Atos. E procurando. Aí vai lá no final, será que tá na primeira de João? Aí, beleza. Aí ele não achou. Ele falou, irmãos, acho que na minha Bíblia não tem. Não tô achando. Mas é um texto muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me... Eu falei, meu Deus do céu, isso é o pastor da igreja. Isso é o pastor da igreja. Gente, isso é, para ser assim, gentil, isso é no mínimo sintomático. No mínimo. Assim, esse é um sintoma de uma doença muito grande. Quando você tem a Bíblia de papel, primeiro, é um elemento que você tem ali que serve para você ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Isso aqui serve para 1 milhão de coisas. E esses 1 milhão de coisas vão te tirar do foco. Segundo, com uma Bíblia de papel, você consegue fazer isso aqui, ó. Agora, de novo, eu não vou... Tá vendo isso aqui, ó? Rabisquem a Bíblia de vocês. Aí lembra que eu falei no começo da aula que o que eu comentasse de experiência pessoal não é por arrogância nem nada, não. É mais para compartilhamento. Rabisque. Sabe o que acontece quando você rabisca a Bíblia? E aí tem gente que quer sacralizar o papel, né? E fala, não pode riscar a Bíblia porque é a palavra de Deus. É sagrado e tal. Né? Aí não risca, não lê. E a palavra... Enfim. Quando você rabisca o texto, eu não sei se vocês têm isso também. Mas vai ficar na sua cabeça imprintado até o rabisco que você fez naquela página. E às vezes você vai buscar o texto, você sabe onde está, você sabe do que o texto fala, a lógica do texto, qual é o argumento, porque você rabiscou e você lembra até a cor da caneta que você rabiscou. Eu tenho uma 21 lá em casa, que pelo rabisco, eu sei em qual leitura minha da Bíblia eu rabisquei ali. Porque eu falo, ó, nessa época da minha vida, eu tinha essa caneta cinza aqui, e que na segunda leitura, que foi no ano seguinte, eu já não tinha essa caneta mais. Então, eu sei que esse comentário eu fiz nesse ano, esse rabisco, porque aqui já está numa cor diferente. E assim, a minha Bíblia 21, o texto de Gálatas, ele não dá nem para olhar muito mais para ele, você tem que ver de longe, porque senão ele cai, senão a página cai. De tanto que foi rabiscado. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, tipo... de novo, eu não quero que soe nada arrogante aqui, eu quero mais compartilhar, né, a rotina saudável com vocês. As pessoas perguntam, Arthur, como é que você consegue decorar o texto, assim, a referência do texto? Aí a pessoa fala, é porque é pastor. Se eu dependesse de pregação para decorar texto bíblico, eu não decorava. Não é assim que funciona.
eu decoro, dentre outras coisas, né? Que o Paranhos conhece bem o meu método de decorar a Bíblia, depois eu mostro para vocês. É o fato de que eu já passei por aquele texto, essa aqui eu tenho um pouco de dificuldade, essa aqui é nova, eu comecei a rabiscar essa aqui agora, que a outra não aguenta mais. Eu já passei por aquele texto... Para essa, exato. É um pouco frustrante ver a página em branco. É frustrante ver a página em branco. Parece, caramba, eu preciso rabiscar essa aqui. Assim, eu já passei tanto pelo texto, mas não é só passar pelo texto e passar. Eu já li e rabisquei tanto naquela uma Bíblia, e eu sei a posição dos versículos de Gálatas na minha Bíblia, mentalmente assim. Mas como isso? Ora, 2, 3 anos com a mesma Bíblia, lendo o texto várias vezes e rabiscando várias vezes, imprinta na cabeça. E é exatamente isso que Deus esperava quando ele te deu o texto, né? E a gente vai ler umas referências bíblicas sobre isso já, mas ele esperava que você memorizasse o texto bíblico, que você tivesse ele disponível na sua cabeça, não precisasse necessariamente do papel. Isso é um exercício de anos e anos e anos. É por isso que a gente chama de rotina espiritual, né? Disciplinas espirituais, né? Enfim, Bíblia de papel, imprescindível. E a ilustração se você baixou o aplicativo de exercício no celular, você não está tão interessado assim. Se você tivesse interessado, você se matriculava na academia. Oi, meu amor. Essas últimas semanas nós fomos bastante lá na casa da Tati, né? 2 coisas que me marcaram. Primeiro foi o fato dela ter ido, assim, no trabalho de carta, com os versículos memorizados. Ela tinha os papéis, ela escreveu o versículo, mas ela foi recitando o versículo a cada contração que ela tinha. E era tipo 2 contrações em um jogo, praticamente. E a segunda coisa, falando sobre a intencionalidade, né? Quando nós chegamos na casa dela, na geladeira dela tinha assim, memorização da semana. E era o versículo que ela tinha que memorizar naquela semana. Aí eu olhei e fiquei pensando assim, falei, isso é intencionalidade? É isso, é intenção. A pessoa, ela realmente quer aquilo. Ela não falou que quer, ela quer. É exatamente isso. Inclusive, a Tati e o Claudinho são grandes referências, assim, para nós, de gente que realmente está interessada no texto bíblico. Colhem neles, eles vão ter várias dicas para vocês. Enfim, uma outra coisa que é importante também ter horários bem definidos. Disciplina é uma coisa que a gente chama de disciplinas espirituais, né? Se não tem horários bem definidos e momentos bem definidos para você fazer as coisas, aquilo não é disciplina, aquilo é só um hábito. É bom que se torne hábito, né? Mas antes de alguma coisa se tornar um hábito, aquilo primeiro tem que passar pelo processo da disciplina. Por exemplo, eu acredito que todo mundo aqui escova os dentes todos os dias, né? Espero. Quando você escova, eu falo isso muito para meus alunos de inglês, quando você escova o dente todo dia, você está pensando que você está ali numa grande batalha contra as cáries? Não, é um hábito, certo? Por mais que o objetivo seja esse, limpar o seu dente e não ter cárie, não ter mau hálito, meio que você não pensa muito no objetivo final de escovar os dentes mais. Aquilo já entrou na sua vida como um hábito, certo? Mas antes de entrar como hábito, teve que passar pelo processo de disciplina. Por exemplo, a Lorena não sabe que ela tem que escovar os dentes todos os dias. A gente tem que ir lá e mostrar para ela que ela tem que escovar, e tem o momento da escovação, tem o horário para isso, para ela já ficar familiarizada que aquele momento é o momento de escovar os dentes, e isso para todas as outras atividades dela. A mesma coisa para nós. Antes da Bíblia se tornar um hábito, ela tem que se tornar, a gente tem que ter disciplina antes daquilo virar. Nada virar hábito assim, né? Inclusive tem a teoria dos 21 dias, né? Se você conseguir manter algum tipo de atividade constante no horário bem definido por 21 dias, tem um estudo psicológico lá que diz que é o momento que aquilo se torna um hábito na sua vida. Quando você não faz, você se sente mal. Isso valeria para qualquer coisa, sei lá, uma dieta, um exercício, 21 dias, segura 21 dias, todos os dias no mesmo horário certinho. Aquilo impregna, né? Não impregna. O Paranhos brigou comigo ontem porque eu coloquei acento circunflexo no gemudo. Impregna na sua cabeça e você continua fazendo, certo? Então, uma dica para vocês, tenham horários bem definidos para a leitura bíblica. Se você perguntar para mim, você tem, Arthur? Eu não tenho mais horário bem definido para a leitura bíblica, mas eu continuo lendo todos os dias. O meu trabalho ele é muito inconstante em termos de horários, eu não consigo ter horário bem definido, mas eu continuo lendo todos os dias. Todos os dias, no momento que o trabalho aliviou, eu vou ter 1 hora, aquela 1 hora, sempre
é da leitura bíblica, do estudo bíblico. Nunca é de levantar e fazer alguma coisa. É sempre da... Agora, isso é porque eu sou super espiritual? Não, é porque virou hábito. É simplesmente porque virou hábito. E é um bom hábito para ter, né? Então, comece com horários bem definidos, até que aquilo se torne tão corriqueiro que você nem vai precisar mais de horário bem definido, porque terá se tornado um hábito. Assim como você não precisa do horário da escovação dos dentes, né? Porque é um hábito. Outra coisa também, isso é uma coisa que As missões lá no Amazonas, não é fácil com o pé, lá ele estava lendo aqui. Aí eu perguntei para ele, pastor, você está preparando sermão para hoje? Não, estou me alimentando. Aí, tá vendo? Eu tenho pena de pastor que só lê a Bíblia para preparar sermão. Eu tenho pena dele e da igreja dele. Porque, sinceramente, e assim, agora falando especificamente de quem prega, uma pessoa que tem rotina de pregação e não tem hábito de leitura da Bíblia, ela pode até se tornar especialista naquele texto que ela vai pregar, mas o texto não trabalha sozinho. O texto ele precisa do resto da Bíblia para ele funcionar, para fazer sentido. E eu percebo em tempos idos de quando eu era professor de escola dominical, o primeiro livro que eu ensinei em escola dominical foi 2 Coríntios, depois, eu não lembro de nada daquilo, foi só com revistinha. Aí depois eu comecei a dar aula de Filipenses, né? Acho que vocês lembram disso, né? E, assim, eu estudava forte, assim, Filipenses. Eu falava, nossa, Filipenses. E eu virei especialista do texto de Filipenses, assim, sabe? Na época, foi 6 meses, eu acho, de aula em Filipenses. Hoje, se eu fosse pregar Filipenses de novo, seria completamente diferente. Não que eu tivesse falado heresias na época que eu não falei, mas, assim, eu não toquei na superfície do que poderia ter sido aquele estudo por falta de conhecimento do restante do texto bíblico. E isso vale para quem ensina e para quem lê e espera entender a Bíblia, né? Por exemplo, é muito difícil você entender a real natureza da expiação e do sacrifício de Cristo sem ter um conhecimento mínimo do livro de Levítico, que explica como funcionava a expiação e o perdão de pecados, e ele traz as figuras do cordeiro, do bode expiatório. É muito difícil a gente entender toda a imagem que envolve o sacrifício de Cristo sem ter conhecimento daquilo. E mais uma coisa, leitura em espírito de oração. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa falar muito para os reformados, tá? Eu fico muito feliz de fazer parte de um movimento que preza tanto pela erudição, pela inteligência e por conhecer e por ter informação e tal, mas se tudo isso não for feito no espírito de humildade e satisfação, a gente só vai virar o próximo movimento fariseu, entendeu? Próximo movimento farisaico, que tem muita informação, né? E aquilo se torna somente um exercício intelectual. Se virou um exercício somente intelectual, o maior especialista em manuscritos do Evangelho de Marcos, hoje em dia, vivo, é ateu. Ateu. Ele é o maior conhecedor dos manuscritos do Evangelho de Marcos hoje em dia. Um dos maiores eruditos em crítica textual hoje, que é o... sem ser o Wallace, é o Bart Ehrman, que ele é um cara que ele é um profundo conhecedor do texto do Novo Testamento. Ele é um erudito do grego e ele é um cara que vive para descreditar a Bíblia. Ele vive para falar mal da Bíblia. Ou seja, para essas pessoas, aí sim você pode falar a letra mata. Porque para elas é só o texto. Entende? Para elas é só o texto e o texto não tem uma dimensão espiritual. Para isso não virar um mero exercício intelectual, a minha sugestão é: leia, estude a Bíblia sempre em espírito de oração. Se vocês quiserem uma dica de um personagem da história da igreja, o George Whitefield, ele fazia a leitura bíblica dele por horas de joelhos. De joelhos. Ele pegava a Bíblia, ficava de joelho e ficava lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando. Assim, eu tenho que fazer isso? Se eu disser que eu faço, estou mentindo. Então, também não vou falar para fazer assim. Mas, assim, o espírito por trás disso é muito interessante, né? Espírito de oração. Leia em constante contato com Deus. Leia cônscio de que você não está lendo Harry Potter. Você está ouvindo o Deus vivo, Criador de céus e da terra, falar com você naquele momento, certo? Responda. Converse. Pode falar, mãe. Para isso. Para isso. Você pode me dar uma aguinha, por favor? Ele era engenheiro eletrônico. Uhum. E como ele falava, ele trazia a vivência dele, do ligar a tomada, acender a luz. Então, ela ia se lendo. Ele falava, antes de você estudar a Bíblia,
você ligue a tomada, faça a sua conexão com Deus. Então, antes de tirar a Bíblia, eu vou ler, então ele falava assim, o que é ligar a tomada? Senhor, é um tipo de oração mesmo. Senhor, agora eu vou ler a tua palavra, eu peço que o Senhor se revele a mim através dela. É tudo que eu não entender, que isso não me trouxe, mas que o Senhor, né, me direcione da sua vontade. Perfeito. E isso é tão forte que, assim, realmente eu tenho 55 anos, isso devia ter 14, 15 anos, e isso ficou, né, é um hábito para a gente, faz parte da minha vida emocional. Então, é bem isso mesmo, né, porque quando a gente pensa que a letra mata, né, e não aquele domínio intelectual, que é um desafio muito grande se nos tornar a mudança, né? E se sentir que é chamado, tem conhecimento da palavra, e na hora, essa arrogância ela não ficar transparente, né? As pessoas que estão junto, é um desafio muito grande. E esse desafio, eu acredito que ele é vencido com a comunhão. A comunhão, essa ligação com Deus, né? Essa parte espiritual. Sim, perfeito. Não está vinculado só a letra. Não, é verdade. Inclusive, esse comentário que você falou da letra mata, eu acho que quando a leitura bíblica se torna um mero exercício intelectual, aí a gente pode pegar esse texto, a letra mata, e fazer alguma aplicação. Porque as pessoas gostam de usar esse texto para dizer que estudar é ruim, teologia é ruim, né? E que o que vale é o espírito. O que importa é Jesus, não precisa de estudo. Ora, como é que você sabe quem é Jesus? De onde você tirou essa informação? Caiu do céu na sua cabeça ou veio da Bíblia? Né? Quando Paulo fala aos Coríntios que a letra mata, ele está falando que a lei por ela mesma só faz condenar. A lei de Deus, escrita e revelada, sem que Deus faça alguma coisa pelo povo, ela tem uma função somente. Ela revela o pecado, e por revelar o pecado, o que ela faz? Ela mata, ela te mata. Seu pecado revelado sem que você receba perdão, o que é? É morte, é condenação. E quanto mais cônscio do seu pecado você está, a gente lê sobre isso em Romanos, quanto mais cônscio do seu pecado você é, quanto mais revelação de Deus você tem na sua vida, mais condenado você está, se você não se converter. É tipo assim, quando você lê Mateus 11, por exemplo, Jesus falando das cidades impenitentes, o mote desse texto é muito bom, porque ele fala assim, ai de ti... ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se convertido. E ai de ti, Cafarnaum, achas que serás elevado aos céus, porque se em Sodoma, ele fala Sodoma, né? Se em Sodoma tivessem acontecido os milagres que aconteceram em você, eles teriam se convertido. Então, olha a conclusão dele, haverá mais condenação para você do que para eles. Porque você teve mais revelação, eles tiveram menos. Eles estão condenados, você também, mas você está mais. Sabe? E a ideia é exatamente essa. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele também diz que os gentios, mesmo não tendo recebido a revelação da lei de Deus, eles são igualmente condenados. Por quê? Igualmente não, mas eles também são condenados. Por quê? Porque eles têm a lei de Deus escrita no coração deles. Porém, quem é que recebe mais condenação dos não convertidos? Aqueles que tinham mais informação. É por isso que eu digo, eu tenho dó de ímpios que conhecem demais a Bíblia. Eu tenho dó. Era melhor ficar sem estudar. Eu fico pensando no Bart Ehrman, o cara falando todo tipo de asneira sobre Jesus. Ele tem um livro chamado Como Jesus se Tornou Deus. Que livro horroroso, meu Deus do céu. Falando que a história transformou Jesus em Deus, e o cara é um erudito da Bíblia. Eu tenho pena desse cara. Ele vai tomar tanta chibata no inferno, porque ele tinha tanta informação, ele tinha tanto conhecimento, ele é mais condenável, sabe? Ele é mais condenável. Inocência não salva. Mas, assim, inocência, a proporção é menor, digamos assim, da condenação. Então, a leitura sempre em espírito de oração torne aquilo, como a minha mãe falou, e como a gente está conversando, um exercício realmente de relacionamento com Deus, de humildade. Peça para Deus, quando você for, que a gente falou na pregação aqui, quando você for ler as obras da carne e o fruto do Espírito, você não ficar lembrando do irmãozinho que precisa melhorar nessa obra da carne aqui. Para Deus mostrar para você, em você, qual é a transformação que Ele quer fazer em você, sabe? Relacionamento com Deus. Talvez tenha um outro ponto que eu poderia ter posto aqui, mas eu vou falar já sobre isso, que é o seguinte, considere uma Bíblia de estudo. Aí agora a gente está falando de um negócio que já é um investimento, já é um pouquinho mais caro, mas considere ter uma Bíblia de estudo. Por quê?
Olha, a Bíblia de Estudo, aquilo que está escrito na Bíblia de Estudo, além do texto bíblico, não é palavra de Deus. Mas tem muita coisa ali que pode lançar luz luz sobre informações que você não conseguiu compreender. Por exemplo, você está lendo ali o livro de Ruth, e você lê que ela veio de Moabe. Mas o que é isso? O que é Moabe? A Bíblia de Estudo vai te guiar para você ir lá no texto de Gênesis, ver quem eram os filhos de Ló, e ver de onde veio Moabe, sabe, como aquela nação surgiu, para você entender o que significa dizer que alguém veio de Moabe. Então, a ideia da Bíblia de Estudo é lançar luz sobre coisas que você não entende. Talvez a gente possa ter uma aula aqui só sobre Bíblias de Estudo e qual é a melhor para ter, mas considere ter uma, né? A Bíblia de Genebra, ou a Bíblia de Estudo do MacArthur. Conversa comigo, porque toda a Bíblia de Estudo ela é enviesada teologicamente. Toda a Bíblia. Dizer que o movimento que produziu a Bíblia de Estudo não tem um viés ali é inocência demais, né? Mas, em termos de informações técnicas que são necessárias para que o texto faça sentido, considere. É um investimentozinho, é 150, 200 reais, é caro. Mas parcela aí e tem aquilo como algo, né? Lá em casa a gente só consegue comprar uma Bíblia de Estudo por ano. Só que a gente está comprando há alguns anos, então tem algumas lá em casa já, né? E aí, bom, isso aqui... Eu ia citar 2 textos, eu vou falar rapidinho antes da gente encerrar, que é o seguinte: quando a gente vai no texto que se encontra no finalzinho de Juízes, capítulo 21 e 25, o texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então percebam, o livro de Juízes é um livro muito difícil, e ele é quase intragável, assim. Ele é muito difícil de ler. E a conclusão do autor é: tudo aquilo acontecia porque não havia rei em Israel, ou seja, não havia autoridade, não havia quem guiasse o povo. Cada um fazia o que era bom aos próprios olhos, e o ser humano, o que é bom aos olhos do ser humano, que na verdade é um refrão em Provérbios, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quando você faz aquilo só que é certo na sua cabeça, você só faz coisa errada, porque você é naturalmente um pecador, né? Então, sem a rotina da Bíblia, sem Bíblia, a gente vê o que está acontecendo com a sociedade aí. Não vai ser muito diferente com a gente. O Salmo 119, verso 11, diz que o salmista diz que guarda a palavra dele no coração para não pecar contra Deus. Guardo tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu leio esse versículo assim: eu tenho o seu texto muito bem memorizado para quando eu pensar em pecar, eu não ter desculpa, sabe? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para admoestar, para corrigir e para instruir na justiça. Sem a escritura nós não temos nada disso. E Deuteronômio capítulo 6, Moisés fala ao povo de Israel que tenha cuidado para cumprir todos os mandamentos de Deus e que ensinassem aquilo para os filhos. A responsabilidade era toda dos pais. Tudo isso passa pelo texto bíblico. Sem a Bíblia, nós não temos isso. E aí, para fechar, a gente vai fazer diferente as nossas leituras bíblicas semanais, um pouco nesse tempo. Essa semana, para a nossa próxima aula, eu queria desafiar todo mundo, essa semana, a ler o livro de Ruth, tá? Por que o livro de Ruth? Porque o livro de Ruth é um livro curto e fácil, e é histórico, então é uma história, é fácil. É um estilo de livro, um tamanho de livro bom para a gente trabalhar alguns princípios de leitura bíblica. E semana que vem, a gente vai falar sobre tipos de literatura que tem na Bíblia. Tem poesia, tem história, tem texto poético, texto profético, tem os evangelhos, tem as cartas, e a gente vai trazer alguns princípios sobre como ler direito cada um dessas literaturas, e o que esperar de cada uma dessas literaturas. Então, o desafio é, segunda, terça, quarta e quinta, cada dia você lê um capítulo de Ruth, mas leia mesmo, leia com vontade, rabisque, anote e traga perguntas, certo? Na sexta, lê o livro inteiro. Inteiro? 15 minutos para ler o livro inteiro. Coloca lá a voz do Cid Moreira e fica com o texto aqui que tiver com dificuldade de ler. E no sábado também, capítulos 1 a 4. Então vai ser uma leitura bastante acurada do livro de Ruth aí, e a gente conversa sobre isso melhor semana que vem. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, esse momento de aula. Senhor, dê-nos desejo, vontade, Senhor, de ler a Tua palavra, Senhor, porque às vezes isso nos falta, nós confessamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um cafezinho?